você deve começar o processo de gerar e transmitir o seu SPED-SF pela associação das contas referenciais. Porque olha só, se você não associar todas aquelas contas novas que você criou no seu plano de contas durante todo o ano, porque cá entre nós, a gente faz lançamento o ano inteiro de várias empresas. Você faz lançamento. Quando chega uma operação nova que aquela empresa nunca utilizou, por exemplo, mesmo que você tenha um plano de contas padrão lá no seu sistema, e naquele momento que você precisa criar uma conta nova, pega o hábito de, toda vez que você criar uma conta nova no plano de contas, imediatamente você vai associar essa conta para o plano de contas referencial da Receita Federal. Quando você não tem esse hábito, você cria uma infinidade de contas novas no seu plano de contas durante todo o ano, e quando chega no momento de fazer o SPED-SF, você clica em exportar, gera o arquivo e quando vai ver o validador, tá cheio de erros. Então, se você não quer que isso aconteça, você vai primeiro fazer a associação de todas as contas para o plano de contas referencial da Receita e depois vai gerar o seu arquivo. Esse é o ponto inicial para você começar a gerar e transmitir o seu SPED-SF. Aí você pode me perguntar, mas Verônica, de quanto em quanto tempo eu tenho que pensar em SPED-SF? Olha só, o SPED-SF, mesmo sendo um arquivo de obrigação anual, eu tenho que fazer isso. Essa tarefa mais bruta, esse processo mais denso, eu vou fazer uma vez ao ano. Tudo bem quanto a isso. Porém, eu tenho que pensar no SPED-SF de forma mensal, todo mês. Por que que eu vou te falar isso? Por que que eu estou te dizendo isso? Porque se você faz a geração do seu arquivo mensal, você tem a grande oportunidade de eliminar todo e qualquer erro que você tem só de um mês. Se eu chegar no final de janeiro, gerar um SPED-SF e visualizar todos os erros que eu tenho só referente ao mês, eu eliminei parte dos meus erros que eu só enxergaria, por exemplo, no ano que vem. Quando chegar em fevereiro, eu vou gerar o meu arquivo de janeiro até fevereiro, só com a finalidade de validar, de fazer o processo de validação para corrigir todo e qualquer erro que aparecer. Fazendo isso dessa maneira, quando chegar dezembro, você vai ter um arquivo já corrigido, você vai ter um arquivo pronto. Você já tinha pensado nisso? Já tinha, cogitado a ideia de adotar isso como uma estratégia para eliminar de uma vez por todas os erros que aparecem aí no seu arquivo? O fato de você deixar para fazer o SPED-SF no mês de julho é o seu principal erro. É nesse ponto que as pessoas mais erram quando se trata de SPED-SF. Porque, por exemplo, nos últimos anos nós tivemos uma prorrogação de prazo. Lembra que nós estávamos numa pandemia? Pois é. Em função de todas as mudanças que os escritórios sofreram, né? De todos os problemas que as empresas tiveram, inclusive na queda de faturamento de muitas delas, em função desses problemas, desses agravantes todos, a nossa própria classe, que foi a Federação dos Contadores, ela pediu para o fisco, ela solicitou para a Receita Federal uma prorrogação de prazo. Então, o nosso SPED-SF, que tem a obrigação de ser enviado até o último dia útil do mês de julho, ele passou, por exemplo, a ganhar 2 meses a mais, porque nos 2 últimos anos ele foi enviado só lá no mês de setembro.
mas sabe que eu particularmente não acho isso bom. Aí você vai querer brigar comigo. Mas olha só, se o cliente tem acesso a todas as informações televisionadas via internet e ele fica sabendo que a demonstração contábil foi prorrogada, ele vai deixar para te enviar toda a documentação que você precisa depois também. E aí não adianta nada, porque você fica presa ou preso, né, ao fato de que precisa da documentação para fazer o seu SPED e o cliente tendo essa informação de que foi prorrogado, ele vai deixar para te mandar depois. Então, comece a cobrar o cliente de forma antecipada, comece a cobrar tudo mensal, passa a lembrar ele, fala para ele da importância de você ter essa documentação em dia. Sem isso, você não vai conseguir. Fala para ele do risco de multa. Joga lá a real para ele e fala, olha, a multa é altíssima se você não me enviar a documentação correta. E aí, não deixa para começar a fazer a geração do arquivo do SPED-CF em cima da hora. É igual o imposto de renda. Se você faz o imposto de renda pessoa física só em abril, por exemplo, sim, mas é mais uma que foi prorrogada, né? Não acho isso bom. Se você deixa para fazer só no mês de abril, você vai fazer com pressa, sua atenção aos detalhes vai ficar prejudicada, concorda? É a mesma coisa com o SPED-CF. Se você deixa para fazer tudo em cima da hora e o seu sistema me aparece com um erro de estrutura enorme e você não consegue sequer validar o arquivo lá no validador, no PVA, imagina o desespero. Não dá para você contar com essa sorte. Comece a fazer a geração do arquivo com antecedência, se programe para fazer isso, porque fazendo isso dá tudo certo.